Atos capítulo 7, a exposição será do verso 1 ao verso de número 53, mas eu não vou ler todo o texto agora, eu vou ler apenas os últimos versículos aqui, e durante a exposição então vou discorrer sobre o texto. Eu peço que você deixe a sua Bíblia aberta, portanto, em Atos capítulo 7, de 1 a 53, eu vou ler a partir do verso de número 51, somente o finalzinho da exposição de Estevão, do sermão de Estevão. Diz assim a palavra de Deus: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos, vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Vamos orar? Eterno e soberano Deus, exaltamos o teu nome bendito, Pai. Queremos nessa noite mais uma vez ouvir a tua voz e rogamos a Deus que o Senhor leve o nosso pensamento cativo ao pensamento de Cristo Jesus. Que, ó Deus, o teu nome seja exaltado, Pai, e que a nossa vida seja conformada, ó Deus, à tua palavra, e seja feita, ó Deus, semelhante à imagem de Jesus Cristo, nosso Redentor. Nós te damos graças em nome de Jesus. Amém. Talvez vocês tenham reparado que muitas pessoas, talvez pessoas que você conhece, sejam pessoas religiosas, pessoas que vão à igreja, que têm uma certa espiritualidade e que acabam se orgulhando do seu zelo, do seu fervor. Há um grupo crescente nos nossos dias, hoje chamado de desigrejados. Essa semana eu li uma observação a respeito dos desigrejados bastante interessante. A pessoa dizia o seguinte: antigamente alguém que se afastava da igreja estava desviado, hoje ele é um desigrejado. E o desigrejado se vê de fato como alguém temente a Deus, como alguém que faz parte do corpo de Cristo, mas por não concordar com a instituição, com o sistema, ele prefere se afastar, se abster e não ter comunhão com o corpo. E a pergunta aqui é: será que esse tipo de atitude está certa? Será que só porque uma pessoa se vê religiosa, de fato ela é temente ao Senhor Jesus Cristo? Será que ela está vivendo para a glória de Deus? Será que ela está com a sua vida pautada no louvor e na honra ao Senhor Jesus Cristo? E essas perguntas são bastante interessantes, e quando nós olhamos para o texto, para o longo texto que se segue aqui da defesa de Estevão, nós podemos perceber algumas questões bastante interessantes. Veja, volte os olhos aí para a sua Bíblia e você vai perceber que Estevão tinha sido levado ao Sinédrio, e as falsas testemunhas que foram pagas, arrumadas ali para falar contra Estevão, testemunharam diante do Sinédrio e reafirmaram as acusações que eles tinham feito diante do povo. Veja aí no versículo 11. No versículo 11 diz que subornaram homens que disseram: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. E isso aconteceu no meio do povo. Veja, esse povo antes estava olhando para os apóstolos e também olhando para Estevão, vendo estes homens realizar milagres e prodígios que apontavam para a palavra, e eles estavam então extasiados diante destes homens. Mas agora, com este falso testemunho, Estevão está sendo acusado aqui de blasfemar contra Moisés e contra Deus, e isso é uma acusação, essa era uma acusação bastante grave. A blasfêmia, ela era punida com apedrejamento, e agora o povo se coloca contra Estevão, e isso dá ensejo para que agora ele seja levado diante do Sinédrio. Então veja o versículo 14 e 15, eles repetem a acusação aqui: porque o temos ouvido dizer que este Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no Sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse de anjo. De novo, acusações sérias.
Mas agora, diante do Sinédrio, elas são repetidas aqui contra Estevão. Este homem blasfema contra Moisés e contra Deus. Este homem fala contra o lugar sagrado, ou seja, contra o templo. E a pena para tudo isso era bastante dura. Estevão, ele não teme a oposição, como nós vimos na semana passada. O seu rosto resplandece. O Sinédrio está diante dele, fitando os olhos dele. E agora, quando você vê o versículo 1 do capítulo 7, o sumo sacerdote lhe dirige diretamente uma pergunta. Veja só. Então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Estevão, você ouviu as acusações? De fato estas coisas aconteceram? Isso é verdade? As acusações que fazem contra você procedem? E Estevão então vai ter oportunidade diante do Sinédrio de responder às acusações. Mas ele não fala simplesmente sim ou não. Ele não se limita a isso. Ele vai fazer uma exposição bastante grande, um arrazoado aqui bastante extraordinário em sua defesa. E se você olhar no versículo 2, ele começa com um tom bastante cordial. Veja só, Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. Ele começa de forma bastante cordial. Ele está bem tranquilo a respeito do que ele vai falar. Ele vai falar de forma dura, ele vai falar de forma bastante firme, mas ele está bastante tranquilo com a defesa que ele vai fazer a respeito das acusações. Você fala contra Moisés e contra Deus, você fala contra o lugar sagrado, você está dizendo de fato que os costumes de Moisés serão mudados. E nós vamos olhar para esse texto então e perceber o que nós podemos aprender com a defesa de Estevão. O que você pode perceber aqui? Primeira coisa que você percebe na defesa de Estevão e no seu arrazoado é que Deus tem um pacto com o seu povo. Veja se não é isso que Estevão vai provar aí no decorrer do texto. Estevão vai descrever a história do povo de Deus, destacando aqui em princípio 3 personagens. Quais são eles? Abraão, José e Moisés. Agora olhe para o texto e perceba aqui como ele desenvolve o seu argumento. Versículo 2. Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão nosso pai quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. O Deus de toda a glória. Veja como ele destaca aqui um atributo de Deus. Deus é glorioso. E você vai perceber já por que ele está falando exatamente da glória de Deus. O Deus da glória apareceu a Abraão quando ele ainda estava na Mesopotâmia. E o que existia lá? Ainda não existia um povo, ainda não existia a legislação a respeito do culto, ainda não existia um templo, mas Deus apareceu a Abraão na Mesopotâmia. E mais, este Deus que apareceu a Abraão na Mesopotâmia fez promessas a Abraão. Quais foram elas? No versículo 3, ele disse: sai da tua terra, da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. E as promessas aqui consistiam exatamente em ter uma terra. Ele estava sendo retirado da sua terra e indo para um lugar que ele não conhecia, mas que Deus iria demonstrar aonde que era. Uma terra e uma descendência. Perceba então no versículo 4: então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã, e dali, com a morte do seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Verso 5: nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela, e depois dele a sua descendência. Agora perceba o que Estevão faz. Ele frisa bem aqui: não tendo ele filho. E é lógico que estes homens conheciam a história do Antigo Testamento. Não era que ele não tinha filho porque ele optou de não ter filhos, porque ainda tem muita coisa para fazer na vida e os filhos vão talvez atrapalhar a minha vida. Não, ele não tinha filhos porque ele estava impossibilitado de ter filhos. Ele era um homem já em avançada idade, ele tinha uma mulher em avançada idade,
estéril. E foi para este homem, uma idade avançada, com uma mulher de idade avançada, estéril, que Deus prometeu uma terra para ele e para sua descendência. E Estevão então está frisando aqui, ele ainda não tinha filhos. Mas antes disso, ele continua descrevendo como é que foi a história, no verso 6. E falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Eu, disse Deus, julgarei a nação da qual forem escravos, e depois disso sairão daí e me servirão neste lugar. Ele descreve a história então de Abraão saindo da sua terra, recebendo as promessas, recebendo de Deus a notícia de que antes de herdar a terra, eles seriam escravos por 400 anos. A escravidão se deu no Egito, mas que Deus julgaria aquela nação e traria este povo para adorar o Senhor. Deus tem um pacto com este povo, esse é o ponto aqui de Estevão. E para mostrar isso, ele está dizendo, este Deus que fez promessas, o pacto constitui também estas promessas de Deus. Ele vai dizer, Deus deu sinais pactuais a esse povo. Deus demonstrou visivelmente a esse povo que ele tinha um compromisso com este povo. No verso 8 ele fala então de um destes sinais. Então lhe deu a aliança ou o pacto da circuncisão. Assim nasceu Isaque, e Abraão o circuncidou ao 8º dia. De Isaque procedeu Jacó, e deste os 12 patriarcas. E então agora ele fala, este Deus que fez promessas e estabeleceu um pacto, deu um sinal para que o povo se lembrasse do pacto. Lembra de que quando Deus estabeleceu a aliança para Abraão, ele disse que todo o povo deveria ter a marca da circuncisão, e que quem não tivesse seria cortado do povo, porque teria quebrado o pacto, quebrado a aliança. Então Deus deu um sinal visível para que aquele povo tivesse sempre em mente que eles tinham um pacto com esse Deus, e que esse Deus fez promessa e queria cumpri-las. Mas aí de repente ele dá um salto. Ele simplesmente não menciona a história de Isaque, não menciona a história de Jacó, ele pula para a história de José. Veja só, no versículo de número 9, depois que ele falou no 8, que de Isaque procedeu Jacó, e de Jacó os 12 patriarcas, agora ele diz no 9, os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele, livrou-o de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Sobreveio, porém, a fome em todo o Egito, e em Canaã houve grande tribulação, e nossos pais não achavam mantimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Na segunda vez, José se fez reconhecer por seus irmãos, e se tornou conhecida de Faraó a família de José. Então José mandou chamar a Jacó seu pai e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito e ali morreu, e ele e também nossos pais, e foram transportados para Siquém e postos no sepulcro que Abrão ali comprara a dinheiro aos filhos de Amor. Por que ele dá esse salto agora, Estevão, para a história de José? Veja, ele está provando que Deus estabeleceu uma aliança com Abrão. Abrão sequer tinha uma terra, sequer tinha leis que regulavam o culto, sequer tinha o templo, mas Deus estava lá com ele, e Deus o conduziu para essa terra fazendo promessas. E agora então ele relembra a história de José. A menção aqui é importante, e o judeu sabia disso, porque foi por meio de José, e se utilizando da vida de José, que Deus preservou o povo, que Deus preservou o povo da aliança. Lembra-se da história? Ele diz aqui, os patriarcas invejosos de José o venderam, e você sabe o final da história. José foi parar no Egito como o grande governador do Egito, e aí então aconteceu a fome. Quando aconteceu fome, não tinha lugar na terra para se ter alimento, eles foram buscar comida no Egito, e quem estava lá? José.
Você se lembra de como José tratou os seus irmãos no final da história? Quando os irmãos vieram aqui todos temerosos: não fostes vós que me enviastes para cá, foi Deus que me colocou por pai de Faraó, para salvação, para preservação do povo. No final da história de José, ele tem plena consciência de que ele foi aquele usado por Deus para que a semente da mulher não perecesse, para que o povo que Deus estabeleceu uma aliança não perecesse. E é por isso então que ele está citando aqui a história de José. Mas veja alguns destaques que você tem aqui. No versículo 9, ele diz: os patriarcas invejosos de José venderam, mas Deus estava com ele. Veja a ênfase: Deus estava com Abraão, quando ele ainda nem estava nessa terra nossa. Deus estava com José. Por que Deus estava com Abraão e Deus estava com José? Porque Deus tem um pacto com o seu povo. E mais, porque Deus estava com José, veja o versículo 10: livrou a José, concedeu graça a José, concedeu sabedoria a José. Mas ele faz mais. Veja lá no finalzinho da história aqui de José, lá no versículo 16, 15 e 16: Jacó desceu ao Egito e ali morreu, ele e também nossos pais, e foram transportados para Siquém e postos no sepulcro que Abraão ali comprara a dinheiro dos filhos de Amor. Ele menciona o sepultamento de Abraão e o sepultamento de José. Por que isso aqui é importante? Talvez você se lembre aqui. Abraão tinha recebido a promessa da terra e Sara morreu. Quando Sara morreu, ele precisava de um lugar para enterrar a sua esposa. E aí então, os filhos de Amor oferecem um pedaço de terra que era de Abraão, por promessa. Ainda não era de fato, mas era de direito. Deus prometeu e disse que daria aquela terra. Então os filhos de Amor vão dar uma terra que já era de Abraão, pela fé. E Abraão vai dizer: não, eu vou comprar para que ninguém diga que enriqueceu Abraão. E aí então ele compra um pedaço de terra onde tem o campo de Macpela. E ali no campo de Macpela é enterrada Sara. E posteriormente Abraão é levado para lá para ser sepultado lá. Isso indicava que ele cria que aquela terra de fato era deles. Por que trouxeram também os ossos de José para aquela terra? Porque eles criam que aquela era a terra que Deus prometeu no pacto que fez com esse povo. E José está demonstrando tudo isso diante destes fariseus. Deus tem um pacto com o nosso povo. Deus fez uma aliança, Deus fez promessas, e no decorrer da história Ele está cumprindo as suas promessas. Então Deus fez a promessa a Abraão, sustentou a promessa por meio de José, e aí então ele passa para a história de Moisés, no verso 17. E veja como ele começa: como porém se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão. E Lucas então vai costurando aqui o seu argumento. Deus não prometeu a Abraão, Deus não jurou a Abraão. Quando estava se aproximando o tempo disso, dessa promessa, diz ele, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. Deus está cumprindo a sua promessa, é o ponto de Estevão, e o povo está multiplicando, o povo está crescendo. E então Estevão descreve que tudo aquilo que Deus havia prometido acerca do cativeiro se cumpriu. E aí então nasceu aquele que iria resgatar o povo. Olhe para o texto, é isso que ele está dizendo a partir do verso 18. Até que se levantou ali outro rei que não conhecia José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa raça, torturou os nossos pais a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos para que não sobrevivessem. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho, e Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em palavras
e obras. O que ele vai dizer é, olha, tudo aquilo que Deus falou, ele prometeu, ele cumpriu. O povo cresceu, o povo ficou escravo no Egito. Deus preservou a vida de um menino, quando o faraó estava mandando matar todas as crianças, os homens nascidos ali em Israel. Deus preserva Moisés da morte, e mais, ele usa Moisés para libertar o povo. É isso que ele vai traçar então até o versículo de número do versículo 22 em diante. Moisés foi educado na ciência dos egípcios, era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. E então ele vai mostrar toda essa história como aconteceu, até lá no versículo 30, e eu quero fazer aqui alguns destaques. Veja o que Estevão vai dizer aqui a respeito de Moisés. A partir do versículo 26 ele diz, continuando a história: no dia seguinte aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia o próximo repeliu, dizendo: quem te constitui autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me como fizeste ontem ao egípcio? A estas palavras Moisés fugiu, tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Decorridos 40 anos, veja a palavra que aparece aí de novo, Deus apareceu a Moisés no deserto do Monte Sinai, um anjo, por entre as chamas de uma sarça que ardia. O destaque primeiro aqui: Deus apareceu a Moisés no deserto. Deus apareceu a Abraão lá na sua terra idólatra. Deus preservou e esteve com José e usou José para preservar o povo. Deus esteve e apareceu a Moisés. E mais ainda, quando ele fala do aparecimento de Deus a Moisés, de novo ele lembra do pacto. Veja aí no versículo 31. Moisés, porém, diante daquela visão ficou maravilhado, e aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor: eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Ele está fazendo aqui menção ao pacto. Veja, disse-lhe o Senhor: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido, desci para libertá-lo. Vem agora e eu te enviarei ao Egito. De novo, menção ao pacto que Deus tem com o seu povo. Deus está preservando o nosso povo no decorrer de toda essa história. É o ponto aqui então de Estevão no seu discurso. E mais ainda, quando ele chama Moisés para ser o libertador do povo, ele fala a este homem por meio de um anjo. Eu vou ler a sequência do texto e nós vamos chegar lá. Veja o versículo 35. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Este os tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho, e no deserto durante 40 anos. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. E este Moisés, quem esteve na congregação do deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nos transmitir. Deus falou com Moisés, aparecendo a ele, falando por meio de um anjo, dando a ele leis para o seu povo. Agora perceba o desenvolvimento de Estevão. Deus tem um pacto com o seu povo. É como se Estevão estivesse dizendo o seguinte ali para aqueles homens do Sinédrio: vocês sabem que Deus fez promessas ao nosso pai Abraão. Vocês têm plena consciência disso. Vocês sabem que Deus preservou o povo por causa da promessa que ele havia feito por meio de José. Vocês sabem que Deus libertou o povo
e deu a lei por meio de Moisés. Deus sempre esteve presente no meio do povo. Deus sempre esteve presente no meio do povo. Este é o ponto aqui dele. E ele deu sinais para demonstrar isso. Um deles, a circuncisão, que apontava para essa promessa pactual. A ênfase o tempo todo de Estevão é: Deus tem um pacto, e porque ele tem um pacto, ele está presente com o seu povo. Ele estava sendo acusado, lembra? Você fala contra os costumes de Moisés, você blasfema contra Deus, você fala contra o templo é onde está o Senhor. E Estevão está dizendo: Deus tem um pacto com o seu povo, muito antes de ter templo, muito antes de ter terra, muito antes de tudo isso. Vocês sabem disso. Deus deu sinais. Um foi a circuncisão, mas depois de afirmar esse pacto de Deus, ele toca no assunto exatamente das acusações, e ele responde a essas acusações. Como é que ele faz isso? Primeiro, ele vai mostrar que o templo, um dos sinais de Deus no Antigo Testamento, da presença de Deus, apontava exatamente para Cristo. Eles estão pregando a Cristo, e eles estão sendo acusados de falar contra o templo. Veja como ele vai mostrar que o templo apontava para Cristo. A acusação, de novo, é que ele falava contra o lugar santo e contra a lei. Na sua narrativa, ele fez questão de demonstrar a presença de Deus no meio do povo. Ele apareceu a Abraão, ele apareceu a Moisés. Agora, quando ele apareceu a Moisés, perceba mais um detalhe, verso 33. Disse-lhe o Senhor: tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra. Onde estava o templo? Onde estava o lugar santo? O lugar santo estava onde estava Deus. E agora, Moisés, diante da sarça que ardia e não se consumia, ouve de Deus: você está numa terra santa, você está num lugar santo. Com isso, o que Estevão está querendo fazer aqui é mostrar que onde está o Senhor é o lugar santo. Veja um pouco mais, verso 38. É este Moisés quem esteve na congregação do deserto com o anjo que lhe falava no monte Sinai e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nos transmitir. Deus apareceu a este homem no lugar santo. Além disso, Deus deu ao povo um outro sinal da sua presença. Qual era esse sinal? Veja o verso 44. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determinar aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. Deus deu um sinal de sua presença no povo, dando ao povo tabernáculo. O tabernáculo era a primeira tenda montada quando a congregação parava, o povo de Israel parava para acampar. Eles montavam um tabernáculo e em volta do tabernáculo as tribos acampavam, porque Deus está no meio do seu povo. E Estevão está lembrando isso aqui. O tabernáculo estava lá. O tabernáculo era deslocado pelos levitas, enquanto o povo estava avançando para aquela terra que Deus tinha prometido a Abraão, mostrando que enquanto o povo está indo para a terra que Deus disse que mostraria a Abraão, Deus está andando e caminhando no meio do povo. Era o sinal da presença de Deus. Agora, se você lembra da história do Antigo Testamento, você vai pegar aí na sua memória que posteriormente Davi quis construir uma casa para o Senhor. Nós lemos esse texto aqui na liturgia. Davi foi construir então o templo para a habitação de Deus, mas quem construiu esse templo foi seu filho Salomão. Isso está sendo mencionado por Estevão também. Veja só no verso 46. Eu vou ler o 45 e 46. O qual também nossos pais com Josué, tendo recebido, o levaram, quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles,
até os dias de Davi. Então o povo esteve com o tabernáculo durante todo esse tempo. O que aconteceu no tempo de Davi? Verso 46, este achou graça diante de Deus, ele suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó, mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. E aqui está um ponto importante de Estevão, muito importante, preste atenção. Você fala contra o lugar santo, você fala contra o templo. Qual era a pregação? Nós vimos na semana passada. A pregação era sobre Cristo, sua morte e sua ressurreição. Jesus já tinha sido acusado de que ia destruir o templo. A acusação contra Jesus foi a mesma. Este homem está falando que vai destruir o templo em 3 dias e vai reedificar de novo. Mas Jesus se referia ao templo do seu corpo. Ele estava dizendo àqueles homens: destruam este templo e em 3 dias eu vou reedificá-lo, dizendo que ele ressuscitaria. E essa era a pregação. Mas eles estão torcendo isso e estão dizendo que ele está falando contra o templo e todas essas coisas. Por isso esse ponto aqui de Estevão é bastante importante. Veja, ele foi acusado de falar contra esse lugar santo, mostrou que Deus sempre esteve no meio do seu povo. Ele narra a construção do templo, mas veja a palavra que segue isso, no versículo 48. Entretanto, quando ele chega a falar do templo, olha, você está falando contra o templo, olha, nós sabemos que tudo isso aconteceu, nós sabemos que Davi construiu o templo, entretanto, e aí ele vai citar literalmente uma passagem do Antigo Testamento. Eu vou ler aí do verso 48 até os 50. Entretanto não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta: o céu é o meu trono, a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas estas coisas? E ao dizer então aqui que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, ele está se defendendo da acusação de que ele estava falando contra o lugar santo. Vocês estão achando que eu estou falando contra o lugar da morada de Deus? Vocês não se lembram que o profeta disse que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas? Agora veja o contexto de Isaías, que é de onde Estevão está extraindo essa citação. Vá lá em Isaías, capítulo 66. Aqui no capítulo 66, versículos 1 e 2, você tem literalmente aquilo que está sendo dito lá no sermão de Estevão. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. O contexto aqui é um contexto de juízo contra a falsa religião, ou a religiosidade daquele povo. Porque eles achavam que simplesmente o fato de frequentar o templo, imolar ali sacrifícios, fazer todas as coisas de acordo com a lei, isso aí já agradaria a Deus. Mas se você olhar para os versículos do capítulo 65, que vem antes destes 2 versículos, a partir do versículo 17, qual é o assunto? Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá lembrança delas. A profecia aqui é aquela que vai ser vista lá em Apocalipse: novos céus e nova terra, onde nós estaremos para sempre na presença de Deus. Lembra o que João viu lá? A Jerusalém celestial que descia ataviada como noiva. Deus tabernaculando com o seu povo, habitando no meio do seu povo. Essa promessa está em Isaías. Mas depois dessa promessa é que Deus então repreende o povo de achar que por estar no templo eles estavam fazendo a vontade de Deus.
Volte lá no versículo 3 do 66, e Deus vai dizer para eles: o que mola um boi é como o que comete homicídio, o que sacrifica um cordeiro como o que quebra o pescoço a um cão, o que oferece uma oblação como o que oferece sangue de porco, o que queima incenso como o que bendiz a um ídolo. Como estes escolheram os seus próprios caminhos, e a sua alma se deleita nas suas abominações, assim eu lhes escolherei o infortúnio, e farei vir sobre eles o que eles temem. Porque clamei e ninguém respondeu, falei e não escutaram, mas fizeram o que era mal perante mim, e escolheram aquilo em quem eu não tinha prazer. E Estevão aqui está sendo bastante preciso então ao citar a profecia. Eu não falo quanto ao lugar santo. Vocês é que, a semelhança daquele povo do Antigo Testamento, estão confundindo as coisas, porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Aquele templo apontava para Jesus Cristo, aquele que disse que teria o seu próprio templo reconstruído depois de 3 dias da sua morte. É esse que eu estou pregando. É como se Estevão estivesse dizendo o seguinte: como é que vocês estão acusando de eu falar contra o templo, se eu estou exatamente pregando a respeito do templo do Senhor, da presença do Senhor no seu povo? O templo apontava para Jesus Cristo, que é o verdadeiro lugar santo. Se existe um lugar santo, é Jesus Cristo, é estar em Jesus Cristo. E se você é santo, é porque você está em Jesus Cristo. Todos aqueles que estão em Cristo não são chamados santos, porque Ele é santo. Mas volte a Atos, Estevão vai mostrar mais. O templo apontava para Cristo. Você fala contra os costumes de Moisés, ele vai mostrar que a lei também apontava para o Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 7, ele vai tratar da lei de Moisés, e ele fala algumas coisas interessantes aqui, faz em sua exposição algumas coisas interessantes. No verso 36, se você olhar lá, ele vai dizer o seguinte: este, Moisés, os tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos. Ele pontua algo aqui: Moisés realizava milagres e prodígios. Faça a conexão com Atos. Quem que está realizando milagres e prodígios em Atos? Os apóstolos, Estevão e Filipe, enviados pelos apóstolos. Eles também estão realizando milagres e prodígios. Por que é que Moisés tinha que realizar milagres e prodígios? Qual era a função dos milagres e prodígios feitos por Moisés? Era para que o povo acreditasse ser ele o enviado de Deus para a libertação. Se você se lembra da história, é exatamente por conta disso. Esse povo vai dizer o quê? Quem foi o Deus que me enviou? E aí então Deus vai instruir várias coisas e vai falar dos milagres que apontavam para o Deus que tinha enviado a Moisés. Mas por que isso? Veja lá no versículo ainda de número 37. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. É este Moisés quem esteve na congregação no deserto com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nos transmitir. Quais foram as palavras vivas recebidas por Moisés? A lei. A lei. Moisés recebeu do anjo essas palavras para nos transmitir. Ok. Ele fazia milagres para confirmar essa palavra de Deus. Muito bem, essa era sinal da presença do povo. Mas ele vai fazer algo bastante interessante: de quem ou sobre quem estas palavras falavam. O versículo que eu passei por cima, se você prestou atenção, você já viu. Veja o verso 36. Este os tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho, no deserto, durante 40 anos. E aí, foi Moisés quem disse aos filhos de Israel:
Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Quem é esse? Quem é o profeta que eles estão esperando? Lembra quando João Batista apareceu batizando? Eles foram lá correndo e dizendo: você é o Cristo? Não. Você é o profeta? Não. Por que você está batizando se você não é nem Cristo nem o profeta? Eles estavam esperando o profeta semelhante a Moisés. Quem é este profeta que o povo deveria ouvir? Monte da Transfiguração, Jesus resplandece, Elias, Moisés. E o povo maravilhado: Senhor, vamos fazer 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés, outra para Elias. E aí então Pedro ainda está falando, a nuvem encobre aqueles homens, some Elias, some Moisés, agora só resta Jesus. A voz vem do céu e diz o quê? Este é o meu filho, a ele ouvi. Mas foi exatamente isso que Moisés disse lá no Antigo Testamento: Deus vos suscitará outro profeta semelhante a mim, a ele ouvireis. Estevão está lembrando isso aqui. Vocês estão dizendo que eu estou falando contra os costumes de Moisés? Pois eu estou pregando aquele de quem Moisés falava. Pois eu estou de fato anunciando aquele que nós estamos esperando desde o Antigo Testamento, desde que os profetas vêm anunciando. É esse que eu tenho anunciado a vocês. A lei apontava para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Agora, tudo isso aqui de novo é bastante importante, porque os milagres feitos pelos apóstolos eram também para comprovar que eles estavam sendo enviados por Jesus Cristo para falar as palavras desta vida. O Jesus pregado por Estevão era aquele que tinha sido prometido ao povo por Moisés. E com isso Estevão está respondendo as 2 questões de que estava sendo acusado. Você fala contra o lugar santo? Você fala contra os costumes de Moisés? Ele está dizendo: não, eu estou falando do verdadeiro lugar santo, e eu estou falando daquele de quem Moisés, a quem Moisés anunciou, e a quem nós estamos esperando, porque tudo isso apontava para ele, para a pessoa de Jesus Cristo. E depois de responder essas 2 coisas, veja o que Estevão faz. Ele agora acusa aqueles homens. Ele está acusando o Sinédrio. Ele começou o texto sendo acusado e termina o texto acusando de quê? Acusando os judeus de estarem resistindo ao Espírito Santo. Veja então a partir do verso 51. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos, vós que recebestes a lei por intermédio de anjos e não aguardastes. E Estevão então parte para o fim do seu sermão de forma bastante interessante. Primeiro no verso 51, dizendo assim: vocês são homens de dura cerviz. Por que essa expressão é importante? Vocês são homens de dura cerviz. Lembram-se da narração de toda a história do pacto? Lembram-se de como ele falou de Moisés e da libertação do povo? Ele está identificando aquele pessoal do Sinédrio e os judeus incrédulos com o povo que rejeitou a Deus lá no deserto. Volte lá então em Êxodo capítulo 32. E você tem lá o texto bastante conhecido por nós, que é o texto que trata do bezerro de ouro. O que tinha acontecido? Moisés tinha ido até o monte receber a lei do Senhor, ele se demorou lá, e aí o povo chega para Arão e vai dizer o seguinte, verso de número 1: vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que se lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão:
tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, trazei-mas. Então o povo tirou das orelhas as argolas, trouxe Arão. Você sabe o restante da história. Arão burilou o ouro e fez ali um bezerro, e o povo adorou aquele bezerro. No versículo de número 6, diz que eles madrugaram, ofereceram holocaustos, trouxeram ofertas pacíficas. O povo assentou-se para comer, beber, levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés. Agora a cena sai do acampamento e vai de novo lá para o monte. Moisés ainda está lá. E o que Deus diz a Moisés? Vai e desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou, e lhe sacrificou, e diz: são estes, Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Por que Deus chama o povo de dura cerviz? Esse povo tinha um pescoço duro, um pescoço tão duro como o pescoço daquele bezerro que tinha sido fabricado. E se você tem um pescoço duro, você não é conduzido para lugar nenhum. É um povo teimoso, é um povo que está rejeitando a adoração do Deus verdadeiro e criando uma adoração falsa. Estevão está olhando para estes homens que o estão acusando de falar contra o lugar santo, e está dizendo: vocês são homens de dura cerviz. Do mesmo jeito que aquele povo era idólatra, vocês são idólatras, mas vocês são idólatras do templo. Essa acusação é dura, porque na cabeça daqueles homens, eles estavam fazendo o correto, eles estavam preservando o templo do Senhor. Vocês são homens de dura cerviz. Estevão acusa então aqueles homens. Veja como é que ele faz isso durante o seu discurso. Ele vai dizer que este povo rejeitou, o povo lá de Israel rejeitou a Moisés numa primeira vez, no verso 35. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe e libertador. Aqui Estevão está falando da primeira vez que Moisés chegou, viu lá o povo sendo maltratado, matou o egípcio, e depois no outro dia ele foi separar uma briga. Quem que constituiu você juiz? Que negócio é esse? Você vai matar a gente como você matou o egípcio? Como é que Estevão está interpretando aqui? Esse povo rejeitou a Moisés. Essa foi a primeira vez. Qual foi a segunda vez? Verso 39. A quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram, e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós. A segunda vez que aquele povo do Antigo Testamento rejeitou a Moisés foi quando Moisés subiu no monte, e eles, olha o texto, no seu coração voltaram para o Egito. Eles estavam no mesmo lugar, acampados no mesmo lugar, mas o coração estava no Egito, e é por isso que eles adoraram falsos deuses. Vocês estão fazendo o mesmo. Vocês são homens de dura cerviz. Mas o que esse povo fez? Veja lá. Por causa disso, por conta do que eles fizeram, diz o texto, verso 42: Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas: ó casa de Israel, porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto pelo espaço de 40 anos? E acaso não levantastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do deus Renfã, figuras que fizestes para as adorar? Por isso vos desterrarei para além da Babilônia. O tabernáculo do testemunho estava entre os nossos pais no deserto, como determinara aquele que disse a Moisés que fizesse segundo o modelo que tinha visto. O ponto aqui é, lá no deserto o povo tinha um tabernáculo que representava a presença de Deus, e o povo levantou um tabernáculo a Moloque. Aqui está Jesus, presença de Deus, e vocês estão se voltando para o templo. Vocês estão rejeitando a Jesus e enfatizando o templo. Vocês são homens de dura cerviz.
Cristo está entre nós. Vocês estão preocupados com o templo? Vocês não estão lembrando que Deus apareceu a Abraão, não tinha templo, apareceu a Moisés, não tinha templo, e agora Deus se faz homem, e vocês continuam olhando para o templo? Homens de dura cerviz, vocês estão resistindo ao Espírito Santo. Ele usa outra expressão: vocês são incircuncisos de coração. Essa era uma acusação comum na boca dos profetas em relação ao povo. E por que ele usa exatamente a expressão incircuncisos de coração? Porque Deus tinha dado uma aliança a Abraão, a aliança da circuncisão, que apontava para uma purificação interior do coração. Era um símbolo externo de uma purificação interior. E é por isso que quando Deus olhava aqueles homens que resistiam a Ele no Antigo Testamento, diziam: vocês são incircuncisos. E essa é a acusação de Estevão. Vocês podem até ser judeus e circuncisos na carne, mas vocês são incircuncisos de coração. Vocês não estão compreendendo para quem tudo isso apontava. Vocês estão perseguindo ao Senhor Jesus Cristo. Veja, é isso que ele vai falar no versículo 52. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, a vinda deste que eu estou pregando, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Todas as acusações se voltam agora para os judeus que não criam em Jesus, para o sinédrio. E mais, vós, versículo 53, que recebestes a lei por ministério de anjos e não guardastes. Vocês estão me acusando de não guardar os costumes de Moisés. Vocês não estão guardando a lei de Moisés. Aqueles homens guardavam vários costumes que nada tinham a ver com a lei de Moisés, eram invenções deles, mas que eles associavam aos costumes de Moisés. E Estevão está dizendo: quem não guarda a lei de Moisés são vocês. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos. O anjo que estava lá na sarça, o anjo que deu a lei ao próprio Moisés. Agora você quer ver que é algo importante aqui? Quando ele começa a narrativa dele, volte lá no comecinho. Eu disse que ele tratava estes homens de forma bastante respeitosa. Ele diz assim no versículo 2: Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. Ele está olhando para o sinédrio, judeus, e está se identificando com os judeus. Irmãos, nós somos todos do mesmo povo, judeus. Pais, vocês estão em uma posição de autoridade. Ele é respeitoso. E durante a narrativa ele vai continuar dizendo: o Deus dos nossos pais, o Deus dos nossos pais. Mas agora no final, quando ele demonstra que todo o pacto apontava para Cristo e que estes homens rejeitaram a Cristo, note as palavras que ele usa: vós. Ele agora não se identifica mais com eles. Vocês fizeram isso. Vocês se tornaram inimigos. Porque ele está identificando estes homens não com o povo santo de Deus, mas com aqueles que sempre estiveram no meio do povo de Deus e não são povo de Deus, sempre rejeitaram a Deus. Ele não está se referindo a estes homens como parte daquele povo que sempre seria preservado por Deus. Não, vocês mataram ao Senhor Jesus Cristo, vocês assassinaram ao Senhor Jesus Cristo, vocês não guardaram a lei. A defesa de Estevão, meus irmãos, é extraordinária. Ele é acusado de ser um blasfemo. Você é um blasfemo. Você blasfemou contra Deus e Moisés, e você tem falado contra o lugar santo. E o que ele faz? Ele expõe as Escrituras. Ele dá razão da sua fé, e ele demonstra na sua defesa que Deus tem um pacto com o seu povo. Deus estabeleceu o pacto, Deus sustentou o pacto, este pacto apontava para Cristo, e Deus nos deu Jesus Cristo.
Ele mostrou que o templo apontava para Jesus Cristo, que é o verdadeiro templo. É onde Deus habita no meio do seu povo, ou é em quem Deus habita no meio do seu povo. Ele demonstrou que a lei apontava para Cristo, ou seja, tudo o que foi revelado pelo Senhor dizia respeito ao seu Filho, e Jesus disse isso em várias vezes. As Escrituras testificam de mim. E ele foi enfático: vocês estão resistindo ao Espírito Santo. O ponto de Estevão então aqui é: a relação de Deus com o seu povo transcende ao templo. Vocês estão preocupados com o templo, mas Deus se relaciona com o seu povo por meio de um pacto, de uma aliança, que Ele estabeleceu e que Ele está cumprindo. O cumprimento está em Jesus, que foi enviado e que vocês estão rejeitando. Ele está dizendo: eu não sou um blasfemo, eu entendo as promessas do Antigo Testamento, vocês não. Vocês não estão compreendendo toda a lei do Antigo Testamento. Agora estão ali os homens do Sinédrio, os conhecedores da lei, e ele está acusando os conhecedores da lei de não terem entendido a lei e por isso rejeitarem a Cristo, o verdadeiro lugar santo. Deus habitando no meio do seu povo. O que você pode aprender com isso? Alguns pensamentos finais. Deus tem um plano para o seu povo. Ficou claro isso aqui na defesa de Estevão. Você faz parte desse povo. Se você crê em Jesus Cristo, você pode descansar na providência de Deus, que sempre vai cumprir as suas promessas. Estevão demonstrou isso. E você pode descansar nessa certeza e nessa convicção. Então, por muitas vezes, as coisas podem parecer, pelo menos aos seus olhos, que estão fora do lugar. Do mesmo jeito que talvez José tivesse percebido quando ele estava, por exemplo, lá dentro daquele poço, ou quando ele estava fazendo todas as coisas de forma correta e foi parar na prisão. O que está acontecendo? E talvez na sua vida as coisas pareçam estar fora do lugar. O Deus de toda a providência que conduziu a história de José conduz a sua. Você não precisa temer, você não precisa ficar ansioso, você não precisa se desesperar, por mais que as coisas pareçam fora do lugar, elas estão onde Deus quer que elas estejam. Você está exatamente no ponto em que Deus quer que você esteja. Não há tribulação que escape ao controle desse Deus. Ele conduz a sua vida, e Ele vai fazer isso. Ele vai fazer na sua vida algo que Ele prometeu, porque Ele sempre cumpre as suas promessas. Ele vai fazer de você semelhante a Jesus Cristo, o seu Filho. E muitas das tribulações servem exatamente para isso, para lapidar a nossa vida, para que sejamos semelhantes ao nosso irmão mais velho. O pacto de Deus com o seu povo é a garantia de que Ele não abandonará você. E Jesus disse isso: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Creia nisso. Creia nisso. Não se desespere, não desanime, não titubeie em proclamar a Cristo. Viva para a glória dEle, viva para a glória daquele que te inseriu no meio do seu povo, no povo da aliança, no povo que se chama pelo seu nome. E creia que esse pacto é para você e para a sua descendência. Então, se você tem filhos, ensine-os. Ensine-os. Ensine a eles o temor do Senhor. Não cesse de fazer isso. Não cesse. Não se preocupe em ensinar tanto aos seus filhos como eles vão se estabelecer na sua vida e vão ter um bom emprego e uma boa família, mais do que vocês se ocupam em ensinar a eles o temor do Senhor. Porque se eles aprenderem isso, o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, eles vão bem no seu emprego, na sua família, em todas as áreas da vida deles.
O pacto de Deus com o seu povo é também para a descendência. Segundo, você pode aprender com esse texto que a religião sem Jesus Cristo, ela condena o homem. Aqueles homens eram religiosos, eles estavam preocupados com o templo, eles estavam preocupados com os costumes religiosos, mas eles são tratados como incircuncisos de coração. Eles são tratados como não crentes, como gentios, porque era assim que os judeus tratavam os gentios, incircuncisos. E Estevão está equiparando aqueles homens a gentios, porque eles rejeitavam a Cristo. Não adianta ser religioso sem Cristo. E aí você pensa em várias religiões, certo? Você pensa no muçulmano que não tem Jesus, você pensa nos hindus que não tem Jesus, mais perto de nós você pensa no testemunho de Jeová que não tem a Jesus e que rejeita a Jesus. E rejeitar Jesus é estar sob condenação, ainda que você seja religioso, ainda que você faça coisas apreciáveis, ainda que você se dedique à causa do próximo, ainda que você esteja aí envolvido com a preservação do planeta, com o desenvolvimento da sociedade, sem Jesus Cristo, tudo é vão. Isso se aplica a crentes que vêm à igreja, mas que não têm compromisso com Cristo. Eles aprenderam a ser religiosos também. Eles estão até fazendo parte da religião verdadeira do cristianismo, mas eles não creem em Jesus Cristo, eles não sabem quem é Cristo. E o que virá é condenação. Jesus Cristo é quem salva o homem e não a religiosidade. A Bíblia aponta para um homem e não para costumes e para templos. É para Cristo que você deve olhar. Mas você aprende mais com esse texto, mais uma lição. Deus não está restrito a um lugar específico. O ponto de Estevão foi: o templo não podia conter a Deus. E isso tem aplicações maravilhosas para o culto. Já pensou nisso? Nós não precisamos de templos pomposos para adoração. E é por isso que a Reforma Protestante tirou toda a pompa dos cultos. Todas as representações, exceto a mesa, o pão e o vinho, a água do batismo, a palavra. É disso que nós precisamos. Não há pompa. E não há nem templo, não precisa nem templo. Nós comumente nos referimos a isso aqui como templo, certo? Mas templo é uma linguagem do Antigo Testamento. Onde está o povo de Deus, ali tem culto. Joseph Piper tem uma expressão que eu gosto muito. Ele diz: o culto é portátil. Você precisa de crentes e de uma Bíblia, água, pão e vinho, e você faz o culto onde estiver. Graças a Deus temos um lugar bom, agradável, com bancos, com ar-condicionado. Se não tivéssemos, haveria culto, porque Deus não está aqui. Domingo nós não vamos na casa de Deus. Mas pastor, nós não cantamos isso hoje? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Sim, essa era a linguagem do Salmo, falando do povo subindo ao templo para adoração, que representava a casa de Deus, mas que apontava para Jesus Cristo. Então, onde está Cristo, está a sua igreja e a adoração. Você pode muito bem entender: alegrei-me quando me disseram, vamos cultuar o Senhor, vamos encontrar a congregação santa para adoração, quer seja aqui, quer seja ao ar livre, onde a palavra estiver sendo pregada com fidelidade, ali está o Senhor sendo adorado pelo seu povo. Não se prenda então a lugares, não há lugares santos, não há lugares sagrados. Você não precisa disso. Deus habita no meio do seu povo, e é por isso que é essencial a congregação. É isso que não faz sentido o cara falar, a pessoa dizer: eu sou desigrejado, porque Deus está no meio do seu povo, porque Deus aceita a adoração comunitária do seu povo. Ah pastor, mas Deus não me aceita a minha adoração lá na minha casa? Sim, porque você faz parte do povo e você está ligado à igreja católica, à igreja universal. É por isso que Ele aceita a sua adoração também na sua casa. Mas não se desligue do corpo de Cristo.
E de novo, não estou falando do templo, estou falando dos crentes e da comunhão dos santos. Deus não está restrito a um lugar, Ele está presente no meio do seu povo. Não perca isso de vista, não perca. Para não achar que há algo místico ou mais místico por termos um lugar. É bom, mas não é essencial. Essencial é o povo de Deus reunido para adoração. De novo, Deus está no meio do seu povo. Em Jesus Cristo Ele se fez carne e habitou entre nós, e o templo apontava para essa realidade. Isso significa que Ele está com você todo dia. E você tem muitas promessas a respeito disso no Antigo Testamento. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei, tu estás comigo. O Senhor está conosco. Não tenha medo, não esteja ansioso, não se desespere, não ache que está sozinho. O pastor, o Supremo Pastor, está com você. E Estevão, por compreender isso, foi capaz de forma bastante serena, dar razão a respeito da sua esperança. O que tira o seu sossego? Vários homens com o poder de condenar Estevão à morte não tiraram o sossego daquele homem. O que tira o seu? O que tira o seu? Será que é algo maior do que isso? O pastor está com você. Mais uma lição: dê ouvidos à palavra do Senhor. É nela que nós conhecemos a Jesus Cristo. Você nunca vai conhecer a Jesus Cristo de verdade se você continuar sem ler a Bíblia. Esqueça. Você pode vir ao culto todo domingo. Se você não crê em Jesus Cristo, como diz a Escritura, não adianta. Porque Ele disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Leia a Bíblia. Conheça a palavra, conheça o seu Deus. Porque foi por não atentar à palavra e não compreender a palavra que estes homens rejeitaram aquele de quem a palavra dizia e falava, para quem a palavra apontava. Eles são religiosos, eles até conheciam a palavra, mas eles não compreendiam. Peça ao Senhor que ilumine a sua vida e leia a Escritura. E é por isso, por você ter que conhecer a palavra, que você não tem autorização para imaginar ou supor como deve ser a sua vida cristã. Imaginar ou supor o que Deus gosta ou o que Deus não gosta. Você tem isso na Escritura, que é suficiente para a sua vida e para a sua piedade. Você nunca vai ter um relacionamento correto com o Senhor sem a Escritura. Mais ainda, talvez você diga: eu estou no meio do povo de Deus, então eu estou tranquilo, certo? Eu falei dos desigrejados que abandonam a congregação, mas há pessoas que estão no meio do povo de Deus e estão incorrendo em idolatria. Aquele povo lá do deserto, ele não saiu do meio da congregação, eles voltaram para o Egito no seu coração. Então, não ache que apenas estar no meio da igreja é suficiente. É suficiente que o seu coração esteja em Jesus Cristo, e que o seu coração não esteja recorrendo a outros ídolos ou voltando para o Egito, aqui e aqui. Creia em Jesus Cristo. Por último, louve a Deus pelo pacto que Ele estabeleceu com o seu povo, porque é por causa desse pacto que Ele não deixou o seu povo entregue a si mesmo. É por causa deste pacto que Ele preservou o seu povo. É por causa deste pacto que, por você estar em Cristo, você pode ter a certeza de que Deus conduzirá a sua vida até o dia final. Era a certeza de Paulo: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, se você faz parte do povo de Deus, é exclusivamente por mérito de Cristo. Louve Ele,
viva para Ele, glorifique o nome bendito do Salvador a cada dia da sua vida.